noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela presença em nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Me foi proposto pela casa trazer algumas palavras que pudessem nos ensinar, nos esclarecer, melhor dizendo, a respeito da compreensão das nossas falhas, das nossas faltas e, ainda assim, estarmos dispostos a fazer o bem. Então, foi-me dada essa proposta e, quando eu comecei a buscar informações para trazer, eu lembrei de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como tema, o título, Sede Perfeitos, e que é a ideia que Kardec conseguiu reunir de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos trouxe e que nos encaminha para a perfeição. Tanto que o próprio Jesus bem colocou em uma das passagens, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Porque essa é a expectativa de Jesus para a humanidade. Esse olhar positivo com relação às nossas faltas, com relação às nossas imperfeições. Porque não seria surpresa nenhuma se eu chegasse aqui e dissesse que nós não somos perfeitos. Que cada um carrega um fardo de falhas, de orgulho, de egoísmo, que ainda a gente não conseguiu se desfazer, apesar da boa vontade, apesar dos esforços, mas ainda derrapamos, cada qual no seu trecho da estrada. Mas a ideia que eu gostaria de colocar aqui é justamente levar isso que Jesus nos mostrou com essa frase. Quando ele diz e quando ele acredita que nós temos a possibilidade de sermos perfeitos, é porque ele vê em nós o gene de Deus em cada um. Ele percebe a marca do Criador em nosso espírito. Ele consegue ver na nossa consciência todas as lições positivas com as quais nós fomos criados. Mas o caminhar, a nossa rota, os nossos deslizes, a materialidade que começa a crescer em nós em determinado momento, faz com que essas marcas comecem a ficar opacas, comecem a ficar sem o brilho que Deus espera que haja em nós. Mas Jesus consegue ver. O maior psicólogo que já esteve entre nós compreende que as nossas falhas, que as nossas imperfeições são passageiras, são frutos de hábitos que foram cometidos, que foram sendo tomados e que foram nos prendendo a regiões mais escuras, a regiões mais danosas da nossa consciência. Mas ele confia, ele sabe que com o nosso esforço, e não é por acaso que ele, governador do nosso planeta, gestor de toda a humanidade que aqui está, desde a criação desse planeta, não é à toa que ele se propôs a vir e dar pessoalmente as suas lições e nos servir de modelo e de guia, para que a gente pudesse olhar para aquele modelo e não vê-lo apenas como uma figura religiosa, uma figura santificada, uma figura distante, mas sim como um objetivo que todos podem alcançar, desde que nós tenhamos a boa vontade, desde que nós tenhamos a iniciativa, a realização. Essa ideia de perfeição, Kardec bem explica nesse texto, nesse trecho especificamente, na verdade, a ideia de perfectibilidade, porque a perfeição, isso por uma questão de lógica a gente consegue compreender, apenas Deus possui a perfeição absoluta. E se a criatura tivesse a pretensão de se tornar perfeito absolutamente como ele por si só não teria esse posto. Então, a Deus é colocado em um patamar de grandezas absolutas. A nossa perfeição, que Jesus coloca em diversos pontos da doutrina, a gente observa essa expressão,
é a perfeição relativa. É aquela que significa o mais próximo de Deus que a gente pode chegar. O mais próximo de entender o pensamento de Deus, de entender o intento de Deus para com a humanidade. Porque nós, embora imaginemos muitas coisas, escrevemos livros, teorias, filosofias a respeito do que Deus espera de nós, mas a gente ainda tem uma visão muito fraca, muito longe daquilo que de fato Deus espera de nós. E é a perfectibilidade, ou seja, essa característica de poder se aperfeiçoar, que vai nos levar a nos aproximarmos dele, de entendermos qual é o objetivo dele para a humanidade. E assim como Jesus, e assim como outros espíritos puros que trabalham por todo o universo em favor de Deus, nós também poderemos dar a nossa contribuição. Como muitos palestrantes nos ensinam, nós também seremos co-criadores, juntamente com Deus Pai que cria, nós ofereceremos a nossa mão de obra para co-criar junto com Ele, se conseguirmos alcançar essa perfeição relativa. Então, essa é a primeira visão de compreender as nossas limitações, que não é uma limitação absoluta, que não é uma limitação que não pode ser vencida. Ao contrário, a cada nova etapa, a cada nova encarnação, a gente caminha, mesmo que seja 1 milímetro, mas a gente caminha, porque a lei de progresso é uma lei divina, é uma lei que impulsiona toda a humanidade, todo o universo, tudo avança. Se fizermos esse trabalho por nossa vontade, com o nosso esforço, é um avançar gratificante, porque nós vamos perceber que nós estamos trabalhando em nosso favor e em favor daqueles que nos cercam. Se a gente simplesmente se acomodar e deixar a vida levar, nós vamos avançar. Menos, mas vamos, porque a lei de progresso vai nos empurrar. Só que esse empurrar forçoso é dolorido. Esse empurrar que a vida vai nos levar adiante vai ser através de dores, de erros que vamos ficar cometendo repetidamente, sem entender o porquê, mas apenas quando tivermos a oportunidade de ver numa visão um pouco maior, lá no plano espiritual, a gente vai compreender o quanto foi necessário aquele sofrimento. Mas ninguém gosta de sofrer. Ninguém está aqui para sofrer. Ninguém fez uma programação reencarnatória exclusivamente para sofrer. O sofrimento faz parte das consequências por nossos atos equivocados, o sofrimento faz parte também como aprendizado, mas nos é dado a oportunidade de avançar por nossa iniciativa, compreendendo as nossas qualidades, compreendendo os nossos defeitos e trabalhando para que isso possa melhorar. Eu já tive a oportunidade, em algumas semanas atrás, de trazer aqui uma palestra em que eu pude falar sobre a renovação espiritual, mais especificamente comentando sobre um texto de Santo Agostinho, em que ele nos ensina, de certa maneira, a como fazer esse processo de autoconhecimento, como conhecer os pontos falhos do nosso caminho, para que justamente a gente possa, com foco mais assertivo, trabalhar e melhorarmos. Então, esse é o primeiro passo, o de reconhecer que temos limitações, sim, que isso decorre de equívocos que estamos cometendo reiteradamente por diversas encarnações, mas compreender que a partir do momento que a gente se reconhece falho e reconhece onde estamos falhando, em que ponto do relacionamento familiar a gente peca, em que ponto da nossa vida pessoal a gente peca, em que ponto do nosso desenvolvimento pessoal a gente enfraquece, a gente desanima. E aí, sabendo esses pontos, com bastante humildade, pedindo apoio aos nossos amigos espirituais, para que eles nos deem força. Não que eles vão tirar a dificuldade do caminho, porque se estão lá,
em boa parte foi causado por nós mesmos, né? Nós assumimos essa responsabilidade de enfrentá-las. Mas nós poderemos receber dos nossos amigos espirituais, sob o comando de Jesus, a força para darmos o andamento que a gente precisa. E com relação às nossas falhas, um terceiro ponto que eu acho importante a gente trazer é com relação à indulgência. Indulgência no sentido de compreender que se nós já fechamos questão aqui de que realmente nós não somos perfeitos, correto? Então, se nós pessoalmente não somos, aqueles que nos rodeiam também não são, porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma jornada, habitando todos o mesmo planeta de provas e expiações, em que raríssimas exceções recebe um espírito puro, um espírito mais elevado, um espírito mais esclarecido. No mais das vezes, os espíritos que aqui reencarnam são espíritos que estão necessitando de reajustes e que são, portanto, falhos, que têm limitações. Então, ter a indulgência para com o próximo é compreender isso e não exigir do próximo comportamentos que muitas vezes nós não praticamos. Então, quando observar um erro que alguém eventualmente cometa contra você, que a gente possa entender, primeiramente, essa questão das limitações. Que aquele que se relaciona com você pode não ter ainda alcançado algum esclarecimento que você já conheceu, que você já alcançou pelas suas experiências. Por quê? Fatalmente você também cometerá equívocos em cima de situações que você não aprendeu e que outros já terão aprendido. Sempre é aquele que sabe mais apoiando o que sabe menos, transmitindo experiências, transmitindo essa relação interpessoal que vai fazer com que o aprendizado aconteça. E da mesma maneira, essa questão da indulgência com relação à nossa própria imperfeição. Não se exigir perfeito de uma hora para outra. Não se exigir perfeito nas coisas que você faz. O que é preciso é ter um rigor, aquele rigor que é preferível que você evite para com o próximo, que você tenha com você mesmo, né? Que diante de um erro, diante de uma falha, que a gente possa seguir aquele conselho que Jesus sempre dava àqueles que o buscavam, àqueles que pediam a sua contribuição. E ele sempre dizia: você errou, se arrependa, reconheça o mau passo e não volte a errar. Siga o seu caminho, porque não é se martirizando por algo que aconteceu que você vai conseguir resolver a questão. Você tem a consequência, você tem a responsabilidade de pôr no lugar aquilo que você desarrumou. Isso sim, se for possível, faça. Mas adiante, com a consciência de que você errou porque você tem as limitações, mas que aquele erro pode ser um degrau para que você possa se melhorar, para que você possa evitar tropeçar na mesma pedra, porque outras virão, novos tropeços acontecerão. Se a gente conseguir aprender com aquelas do passado, já é um bom passo para a nossa caminhada. Emmanuel tem um texto em que ele faz uma comparação bastante interessante. Ele fala assim: se tentar explicar para a lagarta que rasteja nas folhas, que rasteja no solo, o quanto ela pode ser bonita, o quanto ela será bonita quando ela conseguir reconhecer as asas de borboleta que ela carrega no seu íntimo, é difícil explicar. Assim como é difícil explicar para nós, os homens, que ainda estamos rastejando nas nossas imperfeições, o quanto seremos elevados, o quanto seremos úteis à obra de Deus quando conseguirmos ver dentro de nós a joia que Deus colocou no nosso coração, a consciência que Ele pede para que a gente lapide dia após dia, aprendizado após aprendizado, para que a gente possa também resplandecer.
Essa é a ideia. Nós temos a consciência, nós já temos capacidade de compreender, nós já temos meios, informações para usar. Então, que a gente possa entender isso e fazer, né? E aí vem o segundo trecho daquilo que me foi colocado, que é a disposição de realizar o bem. Kardec, nesse capítulo 17, no primeiro trecho, quando ele vai fazer a explicação do que Jesus falou para os apóstolos, ele diz o seguinte, que a essência da perfeição é a caridade, na mais ampla acepção, porque implica a prática, né? A caridade implica a prática de todas as outras virtudes de que nós precisamos para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. E essas virtudes são benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, partindo dessa ideia do que Jesus nos tem ensinado há muito tempo, das suas lições, das suas orientações, dentro dessas lições existem as joias que a gente precisa coletar. E todas elas nos levam a entender que a prática da caridade é que nos vai levar adiante. Mas, como o texto que eu pude ler no começo, né, do livro Segue-me, O Bem que Não Foi Feito, o texto ele é bem claro, eu até quis ler de propósito antes dessa nossa conversa, porque o texto fala bem sobre a ideia de você saber o bem, pensar no bem, ter a intenção do bem, mas guardar como simples teoria, não colocar em prática. E como o texto coloca, é como um viajante carregado de plantas, né? Plantas de engenharia, de arquitetura, em que se poderia construir uma cidade inteira. Mas se ele não constrói uma tenda que seja, ele pode pôr tudo a perder diante de uma chuva. Então, de que adianta termos toda a teoria sobre a caridade, todo o bem, assistir palestras, ler livros, se a gente não coloca isso em prática, se a gente não se dispõe a usar aquilo que a gente já sabe nesse momento e pôr em prática. Cada um está no seu grau de aprendizado, cada um está no seu grau de entendimento. Alguns, pelas experiências, pelas inúmeras encarnações, já é dado a capacidade de promover ações de caridade que saem na televisão, que são vistas aqui em outros países. A gente vê muitas ideias nesse sentido, pessoas que saíram do Brasil, como o Wagner, da Fraternidade Sem Fronteira, ele saiu do Brasil e foi para a África auxiliar crianças que não tinham escola, que não tinham comida, que não tinham água potável. E ele consegue, ano a ano, manter esse projeto. Mas todos estão com a mesma necessidade, com a mesma abnegação, com a mesma força e oportunidade para fazer o que ele faz? Muitas vezes não. Mas não precisa esperar o momento de se fazer a grande obra. Realize a pequena obra dentro da sua casa. Cuide com mais amor dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu avô, da sua avó, dos seus amigos. Seja mais gentil com as pessoas que te cercam. Seja mais solícito para auxiliar aquele vizinho ou aquele morador de rua que todos os dias no caminho do trabalho você sabe que ele está ali, né? Leve um pão, leve um café com leite. São pequenas coisas, são pequenas preparações que nós vamos nos angariando para realizar grandes coisas. É a partir das pequenas obras que nós vamos preparando o nosso espírito para realizar grandes obras. Mas é importante começar. É importante que a gente dê o primeiro passo e praticar a caridade para com a gente. E o exemplo maior de caridade para com o espírito imortal que somos é a reforma íntima. É se propor a conhecer os seus defeitos, se propor a conhecer as suas falhas e se propor verdadeiramente a melhorá-las. Dia após dia, sem exigir, como eu falei, a perfeição de uma hora para outra. Infelizmente, eu tenho que dizer que ninguém vai desencarnar
perfeito. A gente vai desencarnar ainda carregando uma mochilinha com várias pedras dentro. Mas o quanto a gente conseguir ir tirando, as pequenininhas que sejam, as que seja mais fácil de a gente tirar no momento, a gente vai conseguir passar para o plano espiritual um pouco mais leve. A nossa próxima jornada, além das pedras que nós continuaremos carregando, mas dentro da mochila a gente vai ter virtudes novas, ânimo novo, esperança maior, confiança em Deus multiplicada, para que na próxima encarnação, aquelas pedras que ficaram dessa, a gente já tenha mais força de tirar. Continuarão algumas, porque no meio do caminho, inevitavelmente, a gente tira 3, 4 e volta 2 ou 3. A gente tira 10 e volta 5. Faz parte da nossa caminhada. Isso é o contexto das nossas limitações. Mas a gente tem que ser persistente. A gente tem que entender, como eu também já tive a oportunidade de dizer aqui, que ser perfeito não é algo que você faz por si só para você, para poder chegar em primeiro lugar nessa corrida que todos nós estamos participando. Ser melhor significa auxiliar aqueles que estão junto de nós. Quanto melhor você é, mais capacidade você tem de olhar para trás e estender a mão para aquele irmão que está lá, ainda sem compreender como fazer para sair da dificuldade. E é essa a ideia, ser melhor para ajudar mais, ser melhor para servir mais, para que Jesus possa olhar para nós e dizer, eu posso confiar nele e colocar para ele missões novas, trabalhos novos, e a gente ter a confiança de executá-lo, né? Executar esses trabalhos. Porque, como eu falei no começo, nós somos pedrinhas preciosas que acabamos de ser tirados da mina. Ainda estamos todas sujas, todas encravadas ainda com a terra, com pedras que não têm tanto valor e não reflete tanto o brilho do sol. Mas à medida que a gente vai lapidando, vai limpando, vai lixando diante das dificuldades, a gente vai resplandecendo. E o brilho do sol, que é Deus em nossas vidas, vai aumentando, vai se tornando maior, e esse brilho reflete para nós e para aqueles a quem a gente ama. Então, espero que a gente tenha podido conversar e compreender esse ponto e que a gente possa se comprometer, cada um por si, antes de deitar, antes de dormir, na nossa oração para o nosso mentor, para Jesus, para Deus, a se comprometer com esse trabalho em nosso benefício. Muito obrigado.